Fala aí pessoal, tudo bom? Pinche aqui. Eu acho super importante falar desse aparelho aqui porque quando a gente falou sobre o Poco F3 e o Poco X3 Pro, eu comentei que não ia demorar muito para que as empresas começassem a tentar lançar aparelhos para concorrer com eles, tanto o Poco X3 Pro quanto o Poco F3. No caso da Realme, ela não está lançando um aparelho com o Snapdragon 870 especificamente, e nem com 860. Ela está lançando um aparelho com o MediaTek Dimensity 1200, que é um processador que na verdade foi feito para concorrer com o Snapdragon 888, mas tem um desempenho que se aproxima bastante do Snapdragon 870. Em alguns casos eles tentam concorrer aqui, mas principalmente na GPU, né, a parte gráfica, MediaTek costuma perder e não é diferente aqui. Mas eu não vou entrar em detalhes desse processador, se for o caso depois, se vocês quiserem eu faço um vídeo específico dele, mas porque esse aparelho me interessa tanto, até mais do que o Poco F3, porque eu gostei muito do Dimensity 800U. A MediaTek, nessa nova linha Dimensity, ela tem uma particularidade que me agrada absurdamente, que é a questão do aquecimento. É um aparelho muito frio, com um desempenho muito legal, e eu gosto disso. Não jogo no celular, todo mundo sabe disso, eu sou uma tragédia quando eu estou testando jogos, jogo muito mal, muitas vezes as pessoas me pedem para testar um jogo específico, e eu não testo porque eu já não jogo em celular. Imagine um jogo que eu não gostei. Para quem não joga, apesar dele ter essa proposta de jogo, sim, porque é forte, tem uma tela Super AMOLED, taxa de atualização alta, 120 Hz, tem processador suficiente para empurrar isso, tem GPU também para empurrar isso. Para o meu caso, que pode ser o de muita gente, né, que quer um aparelho, isso aqui chama muito minha atenção, com uma tela que não é uma telha, uma espessura que não é uma telha, é um aparelho fino, e um peso também que não é de uma pedra. Tem 8.4 e 179 gramas. Um aparelho fininho. Desencargo de consciência quanto que é a grossura do X3 Pro e o peso. É um aparelho com 9.4, bem mais grosso, bem mais pesado e uma tela também maior. Vamos ver o Poco F3, eu acho que ele é mais fino, ó, 7.8, é um aparelho até mais fino do que esse, bem mais fino até. E é um aparelho que tá ainda na categoria dos leves, então eu gosto muito disso, mas ele tem uma tela grande, ainda é telha, já me incomoda, eu não tenho mão gigante. É um aparelho que me interessa bastante, porque eu sei que ele vai ter um desempenho absurdo, eu sei que ele não vai ter o problema de aquecimento que esses dois aqui tem, já saiu o teste aí, quem não viu ainda procure no YouTube que tem, teste desse aqui e do X3 Pro, o X3 Pro bem pior até do que esse aqui, mas os dois, o X3 Pro e o F3, dando thermal throttling, que é semelhante, para quem não tem ideia do que é o termo ou não entende muito bem, eu vou botar isso aqui que você vai entender na hora. Cortando o giro. Quando você vê na rua um cara de moto cortando o giro, fazendo aquele nada mais é do que, de forma simples, quando você atinge um limite de rotações da moto, que a partir dali ela já está correndo o risco de bater o motor, por exemplo, ou de superaquecer e tudo mais, e continua até superaquecendo se você mantiver, né, fazendo aquilo. O corte de giro funciona como uma proteção, ou seja, ele não deixa você passar daquele ponto para que a moto não bata o motor, a moto ou o carro. No processador funciona mais ou menos assim. Quando ele atinge uma temperatura lá que já coloca ele em risco, ele diminui a frequência do processador, diminui tudo que ele pode, faz funcionar com a velocidade bem inferior, diminui o risco dele fumar. É basicamente isso. E esses dois aqui, tanto o Poco F3 utilizando o 870 quanto o Poco X3 Pro, estão nos testes tendo sérios problemas de thermal throttling, ou seja, eles estão superaquecendo quando em jogos ou a depender da tarefa lá, se for fazer um bench, enfim. E eu já sei que o MediaTek Dimensity trabalha geladinho, tranquilão, e é isso que eu quero para minha vida. Além disso, o pessoal criticou muito, né? Eu nem falei sobre isso, nem dei muita ênfase a isso, mas está aqui, o Poco F3 não tem entrada para fone de ouvido. Muitas pessoas isso já não importa mais, mas para quem tem um fone legal, como eu, por exemplo, que trouxe lá o KZ para vocês verem, né, indiquei como o melhor fone de enfiar na orelha para jogos do momento. É um fone absurdo e dá gosto ouvir música nele. Para quem gosta disso e precisa disso, esse aqui tem. Ele tem a entrada de fone de ouvido. Vem com um carregador mais rápido do que o do Poco F3, mas isso aqui é besteira. A quantidade de bateria e a velocidade de carregamento para esse tanto de bateria, esse tipo de carregador, é tranquilo. Isso aqui é besteira. Mas assim, é um aparelho que parece que me atende melhor. Pode ser que também atenda melhor várias outras pessoas. Não tenho esperanças também nas câmeras, como não tenho desses aqui, do Poco F3 e do Poco X3 Pro. Só câmera de intermediário,
Foto diária, sabendo tirar, fica legal. Foto noturna, só se você tiver as manhas ou souber iluminar bem o lugar ou aproveitar a iluminação natural. É a minha visão das câmeras desses aparelhos. Mas para o uso diário e para a noção de flagship killer, os dois casam bem. Só depende muito aqui do que é mais importante para você. Primeiro de tudo, espessura, peso e tamanho da tela. Eu acho esse casamento aqui bem legal no Realme GT Neo. Ele é levinho, não é grosso e tem uma tela num tamanho que eu já não acho mais telha. Porque tá me incomodando, pessoal. Não sei vocês, mas tá me incomodando essa coisa de exagerar no tamanho da tela. Tá quase batendo 7 já. Tem aparelho aí perto dos 7. E tem muitos passando de 200 gramas como se não tivesse problema nisso. Sendo que antigamente a gente sacaneava os aparelhos intermediários falando: pô, vai carregar o tijolo. Ó o meu aqui, pega o meu aqui, é uma pena. Era uma coisa que as pessoas adoravam e parece que elas estão esquecendo, né, que aparelho leve e fino é legal de segurar na mão, dá uma ergonomia boa, a sensação também de maior qualidade, pelo menos para mim, é maior. Mas me diga aí o que você acha. Esse valor aqui é o mesmo que está aparecendo para o Realme. Vamos colocar aqui uma versão 8628 2104 Realme GT Neo 2077. Eu sei que tem gente pegando cupom aí e tal. Eu só tô falando porque realmente eu achei uma opção legal aí para algumas pessoas. E aqui selado 2077 China e o envio tá caro ainda. Vamos aguardar. Deixa ele em stand-by aí, mas é um aparelho legal. Me digam também se vocês topariam, né, fazer uma rifa desse aqui, porque eu acho que do Poco F3 vai ter canal pra caramba fazendo. Vai ter a rodo aí. Mas eu não sei se vai ter muito canal trazendo esse aparelho aqui e avaliando ele como vocês gostam de avaliar. Falem comigo aí nos comentários se vocês topariam uma rifa desse aparelho aqui, que a gente junta o dinheiro e compra pra ontem. Mesmo custando isso aqui, dá pra fazer uma rifa barata. Não tenho interesse em lucro não, só em trazer o aparelho, mas a gente tem que calcular aqui uma possível taxa sim. Então é isso, vou ficando por aqui. Um abração e tchau, tchau.